Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Parece que o povo está cansado. Até parece que teve culto ontem, hoje de manhã. Mas vocês estão cansados, pelo amor de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 9, para a nossa meditação. Hoje de manhã nós vivenciamos da parte do céu, né? Algo tremendo em nossas vidas, ontem à noite também, e hoje não será diferente. Aliás, ou afinal, a palavra ainda faz e sempre continuará fazendo, né? Grato a Deus pela vida dessa igreja que de tão bom grato nos recepcionou. Enquanto os irmãos procuram Atos capítulo de número 16 e o verso 9, externo aqui meus agradecimentos ao pastor presidente, pastor Edson Campos, né? Que permitiu que nós estejamos ao altar, a qual ele é o anjo da igreja, para servir aos irmãos. Pastor Edson é uma bênção. Vice-presidente, também o local, pastor Oswaldo, Deus abençoe. Líderes regionais, evangelista Daniel, pastor Paulo e pastor Oséias. Abraçando ao pastor presidente, ao vice-presidente, abraço também a todo o corpo eclesiástico dessa igreja, tá bom? Seja eles evangelistas, presbíteros, diáconos, todos sejam abraçados pela minha pessoa, abraçando também a toda a igreja pela receptividade comigo e com a minha família. Grato a Deus pela vida do pastor Osé de uma forma peculiar, pelo tratamento conosco, por cuidar tão bem de nós. A Manu pegou essa Bíblia, me rasgou a folha que eu ia pregar hoje. Minha filha é uma bênção. Então, pastor, obrigado você, sua família, tá bom? Tá um pouco enfermo, mas já tá melhorando, né? Isso aí, até o final do culto você vai estar rodando de aviãozinho na nave dessa igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe, juventude, obrigado, tá? Me deram uma camisa dessa GG, não entendi por quê. Fiquei até com um pouco de preconceito. Geralmente eu uso M. Tô brincando. Acerta. É porque não tem mais, né? Presbítero Afonso, obreiro lá, um dos excelentes obreiros que nós temos. Essa família tão abençoada que nós aprendemos a amar e pastorear ali em Turmalina. Enfim, que Deus abençoe a todos de uma forma especial pela receptividade comigo, com a Cálita e com a Manu, que é a nossa herança. Deus abençoe vocês, tá bom? Cálita, levanta a mão, meu bem. Suas irmãs aí podem olhar. Deus abençoe. Obrigado por ter tido misericórdia da minha vida e ter casado comigo, tá? Foi por dó. Atos capítulo 16 e o verso 9, diz assim a palavra do Senhor: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo a caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Se assente louvando e bendizendo ao nome do Senhor. O tema proposto a essa festividade é cheios do Espírito Santo. Ontem, com baseamento bíblico, nós aprendemos com o Espírito Santo. Eu peço a sua atenção, tá? Peço a sua atenção. Ontem nós aprendemos com baseamento bíblico que ser cheio do Espírito Santo é compreender que o Espírito Santo nos consola nos piores momentos de nossa história. Hoje pela manhã nós aprendemos que ser cheio do Espírito Santo é ouvir o Espírito Santo a ponto de fugirmos do pecado, ok? E hoje à noite nós vamos aprender um pouco mais a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Alguns anos atrás nós fomos ministrar em um determinado evento, e o tema do evento era uma palavrinha chamada dunamis. E eu preguei nesse evento dentro da temática proposta, só que não foi simplesmente mais um congresso que eu estava pregando. Essa palavra dunamis, ela ficou enraizada no meu coração e no meu ministério durante muito tempo, e vai ficar comigo até que Jesus volte para me buscar, né? Então essa palavra dunamis marcou muito a minha vida e o meu ministério. Quando eu fui liderar a mocidade ali em Piedade de Caratinga, onde nós congregamos durante o tempo, nós colocamos o nome da mocidade como Juventude Dunamis. O congresso que vai ser realizado na nossa Assembleia de Deus, ali onde estamos pastoreando em Turmalina, será o Congresso Dunamis. Então é uma palavra que eu carrego com muito carinho, ministerialmente falando, e procuro vivê-la de uma forma intensa e de uma forma espiritual com Deus, né? A palavra dunamis, ela vem da original dínamos, e dínamos
dínamos vem de dinamite. Se dínamos vem de dinamite, dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo. Guarde isso. Dunamis não significa poder do Espírito Santo. Dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo. Esse dínamos, que vem de dinamite, dá-se a entender então uma intensificação maior da presença de Deus à vida do ser humano. Então não é somente ser cheio do Espírito Santo, é viver o poder explosivo do Espírito Santo em nossas vidas. E quando nós abrimos a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos homens sendo cheios do Espírito Santo e vivenciando o dunamis em suas vidas de uma forma muito peculiar, inclusive no Antigo Testamento. A saber, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não fazia morada na vida do ser humano. Através, do pecado de Adão, que foi cometido no Éden, veio o véu sobre o ser humano e automaticamente o ser humano não tinha liberdade que tem hoje. Eu expliquei hoje de manhã, não tem a liberdade que nós temos hoje com o céu. E o Espírito Santo também não fazia morada. Então Deus, ele escolhia alguns homens de uma forma esporádica, derramava o Espírito Santo fazia o trabalho que tinha que fazer e depois era novamente ascensão aos céus. Isso aqui é interessante porque mesmo no Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazendo morada aqui, nós encontramos homens vivenciando dunamis de uma forma muito especial. Por exemplo, todos nós conhecemos muito bem a história de Davi. A Bíblia diz que quando Samuel vai até a casa de Jessé, passam-se os 7 mancebos. Quando ele manda Jessé dar ordem para chamar a Davi, Davi agora se aproxima. Só que quando Davi se aproxima, a Bíblia diz que Samuel pega o chifre, em algumas traduções vai dizer chifre, outras vão dizer vasos, ok? Mas não importa, o negócio é o teor da mensagem, Ele pega um vaso ou um chifre cheio de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Só que quando esse azeite é derramado sobre a cabeça de Davi, a mesma Bíblia diz em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, que sobre Davi desce o Espírito Santo de Deus. Tempos depois, ou 40 e poucos dias depois de receber o Espírito Santo em sua vida, a Bíblia diz que havia uma batalha entre israelitas e filisteus. Golias, de aproximadamente 3 metros de altura, ou quase 3 metros de altura, estava desafiando o povo de Israel. Ninguém aparecia. Os irmãos conhecem bem a história. Davi agora se apresenta sem uma espada nas mãos, sem um escudo nas mãos, sem uma armadura no seu corpo. Davi se apresenta. A Bíblia diz que Davi vai ao encontro do gigante, para uma história que até então ficaria marcada na história também de toda a humanidade. Escute isso aqui. Davi pega uma pedra no alforje, coloca na funda e começa a girar. Davi, ele tinha 5 pedras dentro da funda. Pastor, por que Davi pega 5 pedras no riacho e não pega uma? Por um acaso Davi achava que Deus poderia errar e precisava de reserva? Nada disso, porque a Bíblia diz, irmãos, que Golias, ele tinha 4 irmãos maiores do que ele, muito mais violentos. Então, como Davi tinha conhecimento de Golias e da sua família, Davi, ele não pega 5 com medo de Deus errar. É porque Davi tinha uma para a testa de Golias e tinha para a testa dos mais 4 irmãos, que se por um acaso eles viessem, Então Davi, na realidade, estava preparado. Davi pega uma pedra, coloca na funda e começa a girar. Enquanto Davi girava a funda, era Davi. Mas quando Davi solta aquela pedra, já não era mais Davi. A Bíblia diz que o Espírito Santo agora pega aquela pedra e direciona aonde ela devia entrar. Entendo isso aqui. Uma pessoa naquela época, para medir 3 metros de altura e sua armadura no seu corpo pesar mais de 100 quilos, obviamente essa armadura era fechada dos pés à cabeça. A única parte aberta na armadura de Golias era o capacete com a viseira, obviamente para ele enxergar o seu adversário. E para Deus não precisava de mais, só tinha um lugar para a pedra entrar e ela entra. O Espírito Santo direciona essa pedra, ela entra na viseira, bate na testa, Golias cai de cara na poeira. Davi agora, ele não morre nessa parte da pedra,
pedra não, tá? Ele morre agora. Davi pega a sua espada, corta a sua cabeça, apresenta a cabeça do gigante para todo o povo de Israel, dizendo: enquanto vocês estavam temendo ao tamanho do gigante, eu tinha temor, eu tinha consciência que o meu Deus poderia dar vitória. E o segredo de Davi naquele dia contra Golias não é porque a pedra de Davi era afiada demais. O segredo de Davi naquela vitória contra Golias não é porque Davi era bom de mira, não, irmão. O segredo da vitória de Davi sobre Golias é porque Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. Falar em pessoas cheias do Espírito Santo no Antigo Testamento é nos lembrar, por exemplo, de Sansão. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo descia sobre Sansão, ele ganhava uma força sobrenatural. O segredo da força de Sansão não era academia. O segredo da força de Sansão não era o suplemento certo que ele tinha que tomar. O segredo da força de Sansão é porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Se no Antigo Testamento, aonde o ser humano não era templo e morada do Espírito Santo, imagina agora no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, irmãos, Jesus, eu citei ontem aqui, repito para você, Jesus ele deixa duas promessas coletivas à vida do ser humano. E essas duas promessas, pastor Edson, estão escaladas em João capítulo 14. A primeira promessa de Jesus em João capítulo 14 é que ele iria ao Pai e voltaria para nos buscar de novo, né? Ele fala com seus discípulos: olha, não andem ansiosos em vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, só para que aonde eu estou, estejais vós também. A segunda maior promessa está no verso 16, como eu citei ontem, e ele vai dizer: olha, eu vou ao Pai, e eu rogarei a Ele, para que deixe convosco outro Consolador, alguém que estará convosco para sempre. Repare que Jesus não vai dizer que o Espírito Santo estaria conosco somente aos sábados, domingos e feriados. Jesus ele faz questão e é enfático em dizer que o Espírito Santo estaria conosco para sempre. E Paulo vem reforçar essa promessa, dizendo que o meu corpo e o seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Falar em pessoas cheias do Espírito Santo no Novo Testamento é nos lembrar de Pedro, porque Pedro era conhecido no Novo Testamento por ser o discípulo mais nervoso que Jesus tinha. Pedro era conhecido por ser nervoso demais, bravo, né? Era sanguíneo demais, e Pedro vai se destacar na Bíblia justamente por causa do seu temperamento forte demais. Por exemplo, Jesus está indo para a casa de Jairo. A Bíblia diz que quando a mulher toca na orla de Jesus, Jesus lança uma palavra, uma pergunta dizendo: quem me tocou, né? Quando ele pergunta quem me tocou, Pedro, ousado, 220, sanguíneo, se apresenta. Pedrão, ousado, vira e fala assim: Senhor, como é que o senhor pergunta quem te tocou? E se todo mundo aqui te aperta e te oprime? Pedro, irmãos, era tão nervoso que ele não conseguia nem assimilar o que Jesus falava direito. A pergunta de Jesus não foi quem me apertou, a pergunta de Jesus não foi quem me oprimiu, a pergunta de Jesus foi quem me tocou. Reparem que a pergunta não tem nada a ver com a resposta, porque Jesus perguntou quem me tocou e não quem me apertou. Qual é a diferença? A diferença é que apertar e oprimir é agressividade, tocar é sensibilidade. O que Jesus está dizendo para Pedro é justamente isso: acalma o teu coração, porque está todo mundo me apertando e me oprimindo, mas tem alguém aqui que me tocou de uma forma diferente. Eu nem sei quem é, mas quando tocou, eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que na mesma hora de mim saiu poder. Falar de Pedro 220, sanguíneo, no Novo Testamento, é nos lembrar de quando eles vão prender a Jesus, né? A Bíblia diz que os guardas romanos estão subindo ao jardim para prender Jesus. De repente agora os guardas estão se aproximando, e entre as pessoas que estão subindo o jardim tem Malco. Quem era Malco? Um homem que estava com a fogueira acesa gritando: prende Jesus. Só que Malco, irmão, poderia ter chegado perto de qualquer um, mas foi chegar justamente perto de quem?
De Pedrão. E Pedro, irmão, o homem era tão meio doido da cabeça que andava armado. Só por aí você vê que Pedrão não batia bem na cabeça. Pedro agora arranca a espada e pensou assim: eu vou tacar isso no ar, a primeira olhada que aparecer é minha. Ele joga a espada pro alto e desce. Quando desce, quem está lá? Malcom com a tocha na mão. A espada passa na orelha. Talvez não era tão grande igual a minha, né? Mas a espada passa na orelha, a orelha cai no chão. Naquele momento Jesus pega a orelha de Malcom, cola de novo no rosto e tenta acalmar o coração de Pedro. Falou: Pedrão, você não está entendendo o que está acontecendo aqui não? Se eu, que sou Jesus, estou quieto no meu canto, por que você está dando espadada nos outros aí? Aí você me pergunta: mas pastor Tarek, ele era discípulo de Jesus, por que Jesus nunca ordenou que para andar com ele, Pedro tinha que tirar a espada da cintura? Sabe por quê, irmão? Porque não adiantava Pedro tirar a espada da cintura, se Pedrão não tirava ela de dentro do coração. Jesus está dizendo assim: você vai andar comigo, e você só vai tirar ela da cintura quando você não tiver mais intenção de usar. Porque não adianta se andar comigo, Pedro, eu falar para você não usar, mas toda vez que alguém te fazer raiva, você querer usá-la. Então você precisa compreender que toda presença de Deus, toda transformação cristocêntrica, ela não começa de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. Deus não começa mudando o seu físico, Deus começa mudando o seu coração, e o que vem por fora é consequência daquilo que queima por dentro. Pedro vai compreender que não precisa andar armado com a espada na cintura, porque ele vai começar a carregar ela no coração. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esse era Pedrão. 220, discípulo difícil de lidar, mas até Atos capítulo 2, porque em Atos capítulo 2, 500 vão lá para o templo, sabe? Lá para o local, no espaço lá para orar, pedindo o Espírito Santo. De repente agora, enquanto os 500 estão lá, buscando a presença de Deus no cenáculo, o tempo vai passando, passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, o povo vai desistindo da promessa e vai indo embora. 10 dias depois, que estão buscando ser cheios do Espírito Santo, resta 120. Atos capítulo 2, um vento veemente entra dentro do cenáculo. Línguas como de fogo são repartidas entre eles. Eles começam a falar em outras línguas, começam a ser cheios do Espírito Santo. O pessoal que não entendia e não fazia parte, passava lá embaixo e dizia assim: esse pessoal está embriagado, esse pessoal só pode estar bêbado. Aí está lembrado de Pedro, irmãos, que antes do Espírito Santo era conhecido por ser sanguíneo, por ser nervoso demais. Agora esse mesmo Pedro é cheio do Espírito Santo. O que Pedro faz? Pedro foi o pastor presidente dos discípulos, irmãos, depois que Jesus vai embora. Pedrão agora fala assim: deixa comigo que eu vou explicar para esse povo que está falando que a gente está embriagado, o que está acontecendo. Pedro agora chega em um determinado ponto no cenáculo, e Pedro agora cheio do Espírito, Jesus, cheio do Espírito Santo, vem trazendo a história desde os nossos pais na fé, desde Abraão, e Pedro vem pregando, tentando explicar até parar em Jesus. Só que a suposta explicação de Pedro se transforma em um dos maiores sermões de toda a Bíblia Sagrada. Já não era Pedro mais o pescador que estava falando, agora era Pedro cheio do Espírito Santo, era Pedro homem de Deus, lotado até o tutano do Espírito Santo. E quando Pedro acaba a sua explicação, barra pregação, cerca de 3.000 almas aceitam a Cristo como o Salvador de suas vidas, porque o segredo não estava na oratória, não estava em Pedro ser sanguíneo, não. O segredo naquele dia estava em Pedro ser cheio do Espírito Santo de Deus. Falar em pessoas cheias do Espírito Santo, vivendo dunamis, é nos lembrar de Paulo. De perseguidor, começou a ser perseguido. Paulo era tão cheio do Espírito Santo que até o inferno conhecia Paulo. Está lembrado dos filhos de Ceifa? 7 estão lá exorcizando o povo no meio da rua. De repente agora eles pegam um demônio lá, demônio tomando conta da pessoa. Os 7 filhos se aproximam para tentar expulsar o demônio. O demônio vira para eles e fala assim: eu conheço a Jesus de Paulo, eu conheço a Paulo, mas vocês quem são? E os camaradas ainda tomam a costa do diabo no meio da rua.
Por quê, irmão? Porque quem é cheio do Espírito Santo também é conhecido no inferno, porque a gente dá prejuízo para ele. Outro dia, né, eu estava lendo o livro, Leonardo Rivenilde, ele fez questão de destacar que, ele fala assim: o maior anseio que eu tenho na minha vida é estar na lista dos mais procurados pelo diabo. Vou repetir, Leonardo Rivenilde, ele escreveu: o maior anseio que eu tenho na minha vida é estar na lista dos mais procurados pelo diabo, porque quem é cheio do Espírito Santo é conhecido inclusive no inferno. Paulo, irmãos, era alguém que tinha autonomia, cheio do Espírito Santo, para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que aonde Paulo passava, até o lenço de Paulo curava. Paulo escreveu 13 epístolas na Bíblia, e quanto eu sou apaixonado pelas epístolas paulinas, e quanto mais a gente lê, mais a gente sente a presença do Espírito Santo. Só que Paulo, irmãos, fez isso tudo, era usado por Deus, não era por meritocracia dele, é porque o Espírito Santo resolveu tomar esse homem de uma forma diferente, a ponto de pregar o Evangelho na Europa, a ponto de pregar o Evangelho na Ásia, e almas se converterem aos pés do Senhor. O segredo de Paulo não estava simplesmente na faculdade teológica, o segredo de Paulo não estava na hermenêutica, na homilética, na semântica ou na oratória. O segredo de Paulo estava em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, só é cheio do Espírito Santo pessoas na Bíblia? Obviamente que não. Obviamente que não. Não sei se você já leu, mas se você não leu, leia Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Jonathan, esse livro é simplesmente fantástico. Jonathan, ele começa o seu ministério muito nervoso, sabe? Ainda o livro vai dizer que ele gaguejava, dificuldade de pregar no começo do seu ministério, mas um dia ele recebeu a oportunidade para pregar em uma determinada igreja. Jonathan, ele sobe para o alto de um monte, e ali ele fica durante 3 dias e 3 noites buscando a presença de Deus, em jejum, em oração, só ele e Deus em cima do monte. Jonathan, ele desce do monte e vai direto para a igreja. Quando ele chega na igreja, depois de 3 dias em jejum e oração, pedindo para que o Espírito Santo pudesse dá-lo a mensagem de uma forma especial, a Bíblia diz que ele ganha ou melhor, a história, né? A história diz que ele ganha a oportunidade para pregar naquele culto, naquela noite. Jonathan pega o microfone, cheio do Espírito Santo, e começa a ministrar. O tema do sermão naquela noite era inferno. Jonathan começa com o baseamento bíblico lá no livro de Eclesiastes. Ele começa a ministrar, vai pregando. Só que não era só a questão da oratória, sabe, irmãos? Não era só o que ele carregava na sua mente, é o que ele trazia no seu coração. Jonathan não estava somente com a letra, mas estava também com a revelação, a ponto de a história dizer que enquanto ele pregava sobre o inferno, as pessoas que estavam presentes no culto começam a olhar para o chão da igreja, e elas veem chamas de fogo no chão da igreja, como se elas estivessem caindo dentro do inferno. A história fala que algumas se agarram nas pilastras da igreja, nas colunas da igreja, e começam a gritar no meio do sermão, dizendo: Jonathan, nós precisamos nos converter a esse Cristo de verdade, nós não queremos cair no inferno. Outros saíam correndo no corredor da igreja, se dobravam no altar e falavam: nós queremos aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. O segredo nesse dia para Jonathan está conhecido até hoje na história, por causa que o seu sermão ganhou vida. Não é porque ele era inteligente demais, não é pela conta bancária, não é simplesmente pela faculdade que Jonathan fez, é porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Jonathan era tão cheio do Espírito Santo que a pregação dele ganhou vida dentro da igreja. Você tem noção disso aqui, irmão? A pregação do homem ganhou vida dentro da igreja, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Falar em pessoas cheias do Espírito Santo é nos lembrar de Billy Graham. Quantos aqui já ouviram falar de Billy Graham uma vez? Billy Graham foi conhecido como o maior evangelista do século passado. Só que a história diz que não era pastores que ligavam para Billy Graham e agendavam ele para pregar.
A história fala que era Deus que direcionava Billy aonde, ou o país a qual ele devia ministrar. Como funcionava? No interior dos Estados Unidos da América, Billy Graham, ele tinha um local reservado para jejuar, para consagrar a Deus. Na sua casa, ele tinha milhares de bandeiras, simbolizando todos os países do globo terrestre. Ele chegava lá no sítio, no interior dos Estados Unidos, espalhava as bandeiras no terreiro que ele tinha na frente da sua casa, e ele tinha alguns amigos chamados intercessores. Esses amigos, eles iam até o sítio de Billy, se ajoelhavam, cada um se ajoelhava em cima de uma bandeira, e ali oravam, e cada um deles pedia: Senhor, nos dê um direcionamento de onde Billy deve pregar. Certa feita, Billy Graham fez isso, pegou as bandeiras, pegou os amigos, foi para o sítio, espalhou as bandeiras no terreiro do sítio. Cada intercessor se ajoelhou em cima de uma bandeira, e Billy Graham nessa oportunidade se ajoelhou em cima da bandeira do Japão. E Billy Graham dizia: Senhor, se for para eu ir no país do Japão pregar o teu evangelho, confirma onde eu devo ir, levar mais um pouco do seu amor. Enquanto Billy Graham clamava, enquanto Billy Graham pedia discernimento aonde seria o próximo local, aonde ele levaria mais um pouco do amor de Deus, ele fecha os olhos. Quando Billy fecha os olhos, ele começa a ver luzes em verde e amarelo piscando. Billy Graham não entende, abre os olhos, em cima da bandeira japonesa, começa a orar de novo, dizendo aonde eu devo ir. Quando ele fecha os olhos, uma luz em verde e amarelo começa a piscar. Uma voz entra nos ouvidos de Billy Graham e fala com ele, cheio do Espírito Santo, fala com ele assim: olha, Billy, o local aonde você vai ministrar o evangelho vai ser no país chamado Brasil. E assim Billy Graham fez. Na década de 60, Billy Graham desce pela primeira vez em solo brasileiro. O local escolhido para Billy Graham ministrar foi no estádio do Maracanã, o maior estádio de futebol do Brasil e um dos maiores estádios de futebol de todo o mundo. Billy Graham desce no aeroporto do Rio de Janeiro, vai para o hotel, ora ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Um palco é montado para receber o homem de Deus. Interessante é que na década de 60, 1963, o maior estádio de futebol do Brasil estava lotado com mais de 100 mil pessoas, e não era para ver o Flamengo jogar, não era para ver o Vasco da Gama jogar, não era para ver o Botafogo e muito menos o Fluminense. O maior estádio de futebol do Brasil estava lotado, porque ali tinha um homem cheio do Espírito Santo pregando a genuína palavra de Deus. Billy Graham começa a pregar no estado do Rio de Janeiro. Billy Graham ministrava de uma forma tão esplêndida e tão cheio do Espírito, que as arquibancadas do Maracanã, Oséias, começam a se esvaziar. As pessoas descem para o gramado, caem de joelhos e começam a ser batizadas com o Espírito Santo. Pessoas desviadas começam a voltar. Pessoas que nunca tinham aceitado a Cristo como Salvador começam a se ajoelhar dizendo: nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Mas no meio do sermão de um dos maiores evangelistas que já pisou na face dessa terra, Deus toma a boca de Billy Graham. E no maior estádio de futebol do Brasil, Billy Graham é tomado por Deus. Ele levanta, pastor Edson, o dedo para cima com o microfone no pedestal e fala: Deus me trouxe a essa nação, porque Ele manda dizer que antes da volta de Cristo, um grande avivamento há de acontecer sobre a face dessa terra. O avivamento já veio na Europa, o avivamento já passou em diversas nações durante a história, mas Deus me trouxe a nação brasileira para dizer aos senhores e às senhoras que antes da volta de Cristo, um grande avivamento acontecerá sobre essa terra. E esse avivamento não acontecerá nos Estados Unidos, esse avivamento não dará início no velho continente, esse avivamento não dará início em nenhum país asiático. Deus
Deus me trouxe ao Brasil para dizer que esse avivamento vai começar pela nação brasileira, e todo mundo será cheio do Espírito Santo através do que vai acontecer nesse país. Eu vim aqui para dizer para você, nessa noite em Itaiobeiras, que eu acredito nessa promessa. Eu ainda acredito que eu andarei pelas ruas, e aqui em Itaiobeiras, pastor Edson, enquanto o senhor vai comprar um pão na padaria, o senhor vai ver uma jovem orando no meio da rua e o demônio indo embora. Eu ainda creio que eu vou passar pelas ruas de Turmalina e vou ver jovens orando um pelos outros e sendo batizados com o Espírito Santo. Joga essa mão para cima, pelo amor de Deus. Você não é uma geração destruída, você é uma geração cheia, 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 cheia. Espírito de Deus, seu Senhor que está falando na minha boca, onde tiver uma mão levantada, uma boca aberta, renova essa igreja agora, 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 agora. Rabagaxuí, Arabandura, Rindoaba, Curiace, Yaba. Há um vento do Espírito sobre a igreja em Itaiobeiras, e o Espírito Santo está dizendo: levantarei nessa cidade homens e mulheres cheias do meu Espírito, e eu começo a marcar gerações a partir de agora, assim diz o Senhor. Há uma graça de Deus sobre esta igreja. Jesus vai batizar alguém com o Espírito Santo aqui de novo. Jesus vai salvar aqui nessa noite. Avivamento, 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 assim diz o Senhor. Frieza espiritual na vida de crente está caindo por terra aqui agora. O Espírito Santo passeia no meio dessa juventude, no círculo de oração, lá atrás da igreja. O Espírito Santo está dizendo: eu vou marcar essa noite, eu vou marcar essa noite com um avivamento espiritual aqui nesse lugar. Ai, rapaz, estou querendo voltar e Deus está falando: cala a boca aí, meu filho, que a igreja é minha. Eu preciso trazer alguém de novo aqui ao primeiro amor, assim diz o Senhor. O Espírito Santo está dizendo: escolheram o tema para ser cheio, então não pode sair vazio. Deixa eu falar mais um pouco. Deus está restaurando vida espiritual aqui. Deus está trazendo de volta alguém aqui ao primeiro amor. Deus está dizendo: deixa eu curar nessa noite. Aumenta esse teclado, pelo amor de Deus. A unção que estava sobre Davi enquanto ele tocava a harpa e os demônios saíam do corpo de Saul, derrama sobre os dedos desse menino agora. Enquanto o som desse teclado vai alcançando ouvidos aqui nessa noite, Jesus batiza aqui nessa mocidade agora. Batiza lá atrás agora. Renova corações frios. Eu vou tirar o microfone da boca. A igreja é de Deus, irmão. Então enche ela agora. Enche ela agora. Começa no altar. Enche agora.
Se tu não está sentindo nada nessa noite, tu precisa aceitar Jesus de novo. Você está impedindo Deus de fazer algo maior na tua vida. Você não veio em cinema aqui nessa noite, você não veio em uma sala de teatro, você veio num lugar para ser cheio, para ser cheio, para ser cheio do Espírito. Avivamento. Avivamento. Sabe qual era o segredo de Paulo? Eu estou sentindo Jesus aqui. Irmão, eu não estou isso aqui no jargão de pregador, não. Está aqui o pessoal da igreja que me conhece. Meu pé está pegando fogo nesse altar. Eu estou sentindo um negócio diferente aqui. Sabe qual era o segredo de Paulo? O segredo de Pedro, de Davi, de John Wesley? Sabe qual era o segredo de Martim Lutero? Qual era o segredo de Silas? É que não havia segredo. Eles tinham o que nós temos. Se eles tinham o que nós temos, por que a gente não pode ver o que esses homens viveram? O problema não está em Deus, o problema está na gente, porque a intensidade da busca não é mais a mesma. A gente gosta de falar de avivamento, nós gostamos de pregar sobre avivamento, mas na hora de agir para ver o avivamento, é pouca oração, é pouco jejum. Você sabia que essa conexão jovem ia acontecer há quantos meses? Muito tempo. O Osés entrou em contato comigo tem muitos meses. Posso fazer uma pergunta? Quantos dias de jejum você tirou para Jesus salvar pelo menos uma alma aqui nesse culto, nesse evento? E eu não vou ser hipócrita não, irmão, mas eu me arrisco a dizer que a maioria aqui não jejuou nem um dia para Deus batizar. Quanto tempo de oração diária na tua casa tu fez para Jesus renovar os obreiros com o Espírito Santo? Porque a gente quer demais do altar lá para baixo, mas a gente não quer mandar aqui de baixo para o altar. Você orou quanto tempo para Jesus salvar, batizar e renovar? Talvez você não tirou nem 5 minutos de oração. E aí que é avivamento? Hipócrita. Sabe o que a gente precisa fazer? Colocar, não é ficar só no tema da festa não, irmão. É começar a viver isso na prática, levar Jesus para dentro de casa, começar a ser avivado na faculdade, começar a ser avivado na hora de falar, começar a ser avivado do jeito que a gente se veste, começar a ser avivado em todas as áreas da nossa vida. Nós não fomos chamados para ser normais. Eu já falei com Deus, pastor, se for para ser mais um, me leva, me mata e me tira da terra, porque iguais tem muitos aí fora. Eu quero ser diferente, eu quero buscar ponto de ser diferente, e não é para o meu ego não, é porque eu quero o que Paulo teve, eu quero o que Pedro teve. Se o Espírito Santo é o segredo, e ele está aqui nessa noite, eu quero viver o que eles viveram. E no texto que nós lemos, Paulo vive o dunamis em 3 estágios: batismo, libertação e salvação. O texto diz que Paulo tem uma visão. Nessa visão ele desce para Filipos. Quando Paulo chega em Filipos, depois de uma visão do varão da Macedônia que fala com ele: passa a Macedônia e ajuda-nos, ele reúne a sua comitiva de pregação, vai para a primeira cidade da parte norte da província romana, que era Filipos. Paulo estaciona o seu barco no porto, espera dar o dia de sábado para descer e orar. Só que quando Paulo desce do barco, a Bíblia diz que havia uma roda de mulheres ali, e no meio dessa roda de mulheres estava Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. E o mesmo texto vai dizer que Lídia já era crente lá em Tiatira. Só que agora ela está lá na praia, né, vendendo seu produto, que era púrpura, que era um pano da cor vermelha marsala. Tem alguém de vermelho marsala aí? Marsala? Ontem você estava com a camisa mais ou menos igual, né? Que a camisa é bonita, não cabe em mim não, porque meu braço é fino. Mas escuta isso aqui, é mais ou menos igual aquela cor lá, um roxo mais puxado para o vermelho, sabe? Então
Era isso que ela vendia, né? Isso era púrpura. Enquanto ela estava vendendo, Paulo chega. O local onde é local de comércio se transforma agora em um local de culto. Paulo começa a pregar e a Bíblia diz que Lídia foi batizada no mesmo instante. Vamos falar de Dunamis aqui? Sabe o que me chama a atenção? É porque Lídia já era crente lá em Tiatira, ok? Mas Lídia só foi ser batizada em Filipos. Lídia, pastor, era dizimista. Lídia era ofertante. Lídia carregava consigo a carteirinha de membro. Lídia tomava ceia todo mês. Mas Lídia só foi ter experiência com Deus em Filipos. Sabe o que eu aprendo aqui? Tempo de casa não manda nada para Deus. Lídia ia nos cultos de domingo a domingo, mas Lídia nunca abriu o coração para viver experiência de batismo dentro da igreja. Aí teve que ir para fora viver lá em Filipos. E o que tem de pessoas que acham, irmãos, que Deus se agrada dele só porque bate cartão todo dia, domingo à noite na igreja, só porque toma ceia todo mês na igreja, isso não significa que você é cheio do Espírito Santo. Você sabia que tem crente de 30, 40 anos na igreja que não conhece Deus de verdade? E pior ainda, Deus não conhece ele. Mas pastor, Deus não me conhece? Eu estou 40 anos na igreja. Naquele grande dia, muitos vão se apresentar dizendo: Senhor, eu expulsava demônio no teu nome. Senhor, eu profetizava no teu, pregava no teu nome, cantava no teu, pastoreava no teu. O que Jesus vai falar para eles? Se afastem de mim, malditos, porque eu não vos... Não adianta você estar na igreja se Jesus não te conhece de verdade. Existem pessoas que batem cartão aqui todo domingo, mas não vivem Deus de uma forma intensa. É por isso que a gente se assusta. Tem crente na igreja, irmãos, que está 40 anos na igreja e não recebe experiências com Deus. Aí vem alguém do mundo lá fora, pela intensidade na busca, é batizado com menos de um ano de crente, começa a pregar e cantar com menos de um ano de crente, porque Deus não trabalha com o tempo de casa, Deus trabalha com o coração aberto. Não adianta estar bonitinho em cima do altar, 30 anos de obreiro na igreja, se culto atrás de culto passa e não desce uma lágrima no rosto, não sai uma língua estranha da boca, isso não manda nada, irmão. A gente tem que ter o coração rasgado para viver Deus todos os dias. Lídia foi viver Deus de uma forma especial lá em Filipos, porque não abriu o coração para Deus falar com ela dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, nessa noite Deus quer que você tenha uma experiência com Dunamis. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Pastor, não fui batizado até agora, porque você ainda não enfrentou seus medos. A sua timidez não deixa. Você já pecou tanto no passado que toda vez que a língua estranha vem, o diabo fala assim: não fala não, que você é pecadora. Você ainda não está vivendo Deus a ponto de entender que o seu passado não interessa. Lídia só foi receber Deus de uma forma especial em Filipos, porque para Deus não adianta, irmãos, o tempo de casa. Talvez, se você está aqui e o pastor passar para você o microfone para você contar uma experiência recente com Deus, qual foi a sua experiência com Ele? Hein? Irmão do ciclo de oração, você, nós aqui no altar, qual foi a última experiência que a gente teve com Deus? Problema nosso é que a gente vive de testemunho dos outros, mas a gente não quer ter as nossas próprias experiências. Tem gente que sobe no altar, conta a experiência do pai, da mãe, mas ele mesmo está quieto. E não adianta o seu pai ser um leão na oração e a sua mãe ser uma leoa, se você não tomar vergonha na cara e começar a ter experiência com ele, porque o joelho do seu pai não vai te segurar a vida toda na igreja. As experiências da sua mãe não vão te segurar a vida toda na igreja, jovem. Ou tu começa a orar a Deus pedindo para viver Ele na sua carne, ou você não vai durar muito tempo. Não adianta participar de congresso todo ano se você não vive Deus dentro da tua casa. Esse é a loja, não é mais depressa que os outros, pastor. Depois tira a pilha dele para mim. Lídia foi batizada, cheia do Espírito. Paulo vira e fala assim: a gente está procurando lugar para orar. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão,
não consegue deixar Deus dentro da igreja. Quem vive o Dunamis não consegue prender a presença dele para sentir ele só em dia de culto. Sabe o que Lídia faz? Ô Paulo, ô pastor, vamos fazer o seguinte, vamos, o que é? Ora lá dentro de casa. O que eu vivi aqui no culto, Paulo, eu quero levar para dentro da minha casa também. Então eu abro, eu abro a porta da minha casa para que o Espírito Santo entre lá dentro. A experiência que eu vivi aqui no culto na praia, eu sei que eu não preciso voltar amanhã e você pregar de novo para viver. Eu posso viver dentro da minha casa, porque ser cheio do Espírito Santo não é vir para a igreja para sentir Deus. Se assusta não, o pessoal do Marina já me conhece. Ser cheio do Espírito Santo não é vir para a igreja para sentir Deus. Não assusta não. Ser cheio do Espírito Santo é vir para a igreja para continuar sentindo Deus. Porque tudo que eu vivo aqui tem que ser consequência daquilo que eu trago de dentro da minha casa. O Espírito Santo não pode ter liberdade para fazer só domingo à noite, terça à noite e quinta à noite, não. O Espírito Santo tem que falar na sexta, no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e a toda vá dentro de casa. Se eu falo em língua estranha aqui, eu tenho que falar no meu trabalho. Se o meu corpo se arrepia por ele aqui, ele tem que se arrepiar na faculdade também. O Espírito Santo está dizendo: ser cheio do Espírito é levar Deus para dentro de casa. Lídia levou e a casa dela foi cheia. Sabe por que nós vivemos épocas, eu sou pastor de igreja, em que o diabo está destruindo casamentos dentro da igreja? Porque o casal casa no altar e esquece de levar o altar para dentro de casa. O pastor abençoa, o pastor Edson faz o casamento, abençoa o casal e eles prendem Jesus no pote e deixam ele na igreja. Casamentos são destruídos porque esquecem de levar Jesus para dentro de casa. Você desabafa com todo mundo da sua vida sentimental, mas não tem coragem de dobrar o joelho 10 minutos para falar com Deus. Hipócrita! Ser cheio do Espírito é levar Deus para dentro de casa. Lídia levou, a mensagem está leve, né? Está tranquila. Lídia levou, depois de um culto doméstico cheio do Espírito, Paulo agora precisava ir para o centro de Filipos. Quando Paulo vai para o centro, ele divide Lucas e um pouco da comitiva, vai lá para o subúrbio. Eu e Silas vão ficar no centrão. Por quê? Porque a maior penitenciária máxima de Roma está aqui. Filipos era uma cidade que ligava Roma à Ásia. Diariamente pessoas com culturas diferentes passavam ali. Qual é a estratégia? Aqui nesse centro dessa cidade, a gente vai pegar gente de tudo quanto é jeito. Então vamos ficar aqui para a gente pregar. E eles estão lá, começam a pregar. Qual era a estratégia? É o que ele fez com Lídia e as mulheres na praia. Aonde tinha uma roda de pessoas, Paulo chegava e pregava. Mas de repente, Paulo chega perto de uma mulher que dentro dela havia um demônio que dava a ela supostamente o dom de adivinhar o futuro. A pessoa chegava, estendia a mão, o demônio lia a mão da pessoa, ela pagava, a mulher endemoniada pegava esse dinheiro, repassava para os seus donos, e assim era todo dia, até que Paulo chega na cidade. Paulo chega na cidade, irmãos, o demônio bate o olho nele em Silas e começa a gritar: lá vai ali os homens que pregam ao Deus Altíssimo, lá vai ali os homens que pregam o cristianismo. Mas pastor, o demônio está certo? Está certo. Por que o demônio não xingou e elogiou? Porque não era elogio, era estratégia. Paulo estava aonde? Na província romana. Província romana aceitava a pregação do cristianismo? Quando o demônio grita assim: lá vai os homens que servem ao Deus Altíssimo, lá vai os homens que pregam o cristianismo, o demônio está dizendo: se afasta deles, porque a pregação deles não condiz com a nossa cultura aqui é outra, me prova, te provo. Tanto é que Paulo não percebeu que era demônio no primeiro dia.
Paulo não percebeu no segundo e nem no terceiro. Paulo só foi perceber depois, quando as pessoas começam a se afastar. Paulo, cheio do Espírito e com dunamis, aponta o dedo e expulsa o demônio. Aí você me pergunta, eu paro aqui minha pregação. Aí você me pergunta, se estava na província romana, Paulo não podia pegar um caixote de verdura e pregar em alta voz porque iriam prendê-lo. Então como aquele demônio soube que eles eram homens de Deus? Hein? Se milhares de pessoas passavam na praça, como aqueles dois foram se destacar? E o próprio Paulo responde essa pergunta. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Paulo vai dizer assim: mas todos nós, com o rosto descoberto do pecado, brilha em nossa face, de glória em glória, o que, irmão? O Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Mas todos nós, com o rosto descoberto do pecado, brilha em nossa face de glória em glória, o Espírito Santo de Deus. Certa feita, o homem, ele disse: pregue, e se for preciso, use palavras, porque a sua maior pregação não é aquela que sai dos seus lábios, a sua maior pregação é aquela que sai do seu exemplo de vida. O que incomoda o inferno, irmão, não é o carro que você anda. O que incomoda o inferno não é a sua conta bancária é gorda, como é a do presbítero Afonso. O que incomoda o inferno não é a mansão que você mora. O que incomoda o inferno é o brilho que tem na sua face, o Espírito Santo, o Espírito Santo. E me desculpa, irmão, mas se você se diz cheio do Espírito Santo e ninguém sabe que você é crente no teu serviço, você é cheio de tudo, menos dele. Me desculpa, irmão, mas se você só mostra que você é crente de domingo à noite, vindo para a igreja, porque coloca uma roupa e uma Bíblia debaixo do braço, mas de segunda a sexta-feira ninguém te conhece, tu é vazio dele. Porque aonde eu passo eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso me vestir como o mundo prega. Eu não posso me comportar como o mundo se comporta, porque crente é diferente. Crente carrega consigo a marca do céu no rosto. O diabo precisa olhar para você e temer o que você carrega. E a pergunta que fica é: somos cheios do Espírito? Somos cheios do Espírito? Se você não tem convicção que eu tenho uma novidade boa para você: Ele te enche hoje. Vou repetir para ouvir um glória a Deus mais alto: Ele te enche hoje. Quer ser cheio? Fica de pé. Pelo amor de Deus, você que nunca falou em línguas estranhas, o Espírito Santo vai mandar na tua mente aí agora. Depende de você. Jesus batizou uma hoje de manhã, 5 ontem à noite. Depende de você. Eu quero que você, cheio do Espírito Santo, abraça alguém que está do seu lado aí agora. Mas é para abraçar firme, tá? Ou pelo menos segure a mão dessa pessoa. Olha para ela com muito carinho. Olha para ela. O que está na sua vida vai ser compartilhado para a vida dela e para a vida dele aqui hoje. Se você entrou aqui sem convicção que você é templo e morada do Espírito Santo, Jesus te renova e te enche com poder e glória aqui nessa noite. Eu quero que você não abra os olhos, por favor, não abra os olhos. Eu quero que você adore como nunca adorou antes. Compartilha com essa pessoa um pouco do que você está sentindo. O Espírito Santo está me dizendo: Tarek, avisa para a minha igreja que eu vou trazer sobre mulheres e homens renovo como há muito tempo eu não trazia neste lugar. E não é por culpa da liderança, não. É porque hoje eu estou marcando Taiobeiras com a minha graça de uma forma especial. Eu marquei essa conexão, pastor Edson. Assim diz o Senhor, porque desta igreja Deus está curando alma. Depressão vai bater em retirada. O índice de suicídio nessa cidade vai cair, pois ela será cheia, 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 cheia. Abre a boca, vai.
vai. Quem tem glória da glória, deixa eu te ouvir. Mais alto, mais alto, mais alto. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Vai em outras línguas agora, recebe o dunamis, aí atrás, deixa ela acontecer, enche agora, é mais doce do que o mel, aleluia, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no seu colo, ó Altíssimo. Cante! Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante das minhas voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Enche a tua igreja agora, Jesus. Taioeiras é do Senhor. Essa cidade é do Senhor. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Recebe fogo, fogo, fogo. Para os que nele creem. Parecia impossível. Levanta a mão, levanta, levanta. Levanta a mão. Recebe fogo agora. Recebe fogo agora. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Seja cheio, aí atrás, seja cheio, 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 cheio do Espírito. Nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há nem culpa enche a tua igreja, Jesus. Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois lá é pura, escudo para os que nele creem. Sem pregador e sem cantor, faz barulho para incomodar o inferno agora, Jesus. Como prova que é o Senhor que está nesse altar. Começa pelo altar, sem banda, sem teclado, só a igreja. Quem vem para adorar, abre a boca, fale em outras línguas agora. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, recebe fogo, 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 agora!
Enche a tua igreja, Jesus. Enche a tua igreja agora. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Recebe agora. Uriabanto Capasturo, Nagal Aster, Yabancho, Uriabas, Diamanto que Asturia Bancho, Uriabahas, Namanda Gasto, Uriabancho, Carabas, Yaramanto Uriabagastepias, Uriabanto que Abasturia Bas, Uriabaha, Calabastu, Carabancho, Ipia Carabandaraya Se, Kibianto, Rabasturia Ba, Yalabanda Garabashuria Hai, Nagal Asteria Banchuria Bas, Icalaban, Tarabashuria Hai. Eis que sou Deus que estou nesta igreja, Ilabanto, Carabashuria Hai, e respiro uma adoração sincera do lábio de crentes aqui neste lugar, Ilabashuria Hai, como resposta de oração de líderes deste lugar. Estou eu trazendo um novo tempo, Uriabanto, Uriagastéria Rai, e através do joelho do sacerdote estou eu levantando homens, Arashuria Rai, estou eu levantando mulheres, e como prova que sou Deus, que falo com a minha noiva, a minha graça te basta e o meu espírito te renova, assim diz o Senhor.